Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso Manual do Cristão. Se você ainda não assistiu a parte 1 da santidade aqui que nós falamos, né, quanto vale a sua santidade, hoje nós vamos continuar. Assista primeiro o vídeo, tá, que você vai ver sobre o valor da santidade, quanto vale a sua santidade. E hoje nós vamos falar aqui sobre 3 conceitos de santidade, que é de suma importância para que você possa viver a vida que o Senhor tem para ti. Sabe, o primeiro conceito aqui é a distinção. É ser diferente, sabe? É você ser diferenciado, é você não se misturar com o mundo. Romanos capítulo 12, no verso 2, ele diz para nós não tomarmos a forma do mundo. Eu não posso tomar a forma do mundo, eu não posso viver como o mundo vive, eu não posso fazer o que a multidão faz, eu preciso ser separado para Cristo e viver uma vida que Cristo tem para mim. Eu preciso estar com meu coração alinhado ao coração do Pai para saber, Pai, o que o Senhor quer fazer hoje. Jesus nos ensina isso em João 5,19, que ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. Ele não fazia apenas o que o pai pedia para ele fazer, mas ele olhava para o pai, via o pai fazendo e era um modelo. Esse é o modelo que nós precisamos fazer. Paulo fala sobre isso também. Olha, olhem para mim e imitam, sejam os meus imitadores, porque eu estou olhando para Cristo, estou imitando a Cristo, então vocês podem me imitar também. A vida nossa de santidade precisa ser um modelo, precisa ser um exemplo. Eu preciso falar, Senhor, eu quero viver em santidade como o Senhor vive em santidade. Como o Senhor é santo, eu quero ser santo. Não é impossível nós andarmos em santidade se dependermos da graça do Senhor. Sabe, a graça ela pode nos transformar, a graça pode nos fortalecer, a graça pode nos encher, a graça pode fazer a diferença que nós não conseguimos fazer. Essa distinção aqui, olha para os filhos de José, né? José, ele coloca ali 2 filhos, Manassés, que Deus deu dos egípcios me fazer e esquecer o meu passado. Ele faz com que o seu passado seja esquecido. Sabe, nós vemos aqui o segundo filho dele é Efraim, o Deus dos meus antepassados, que fez prosperar em terra estranha. Os 2 filhos de José fez com que ele esquecesse do passado para prosperar naquela terra do Egito. A distinção, a diferença de José foi que ele não se contaminou com os egípcios, ele não se contaminou ali com aqueles escravos. José, ele pegou a sua vida ali e ele não teve ela como preciosa, mas teve o servir a Deus como precioso. Ele poderia ter se contaminado com a mulher de Potifar, ele poderia ter se revoltado ali dentro daquela prisão por ter sido preso injustamente, mas tudo que José fez foi alinhar o seu coração ao coração de Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer fazer hoje? Deus, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Independente das provações, independente das circunstâncias, independente da injustiça que ele estava sofrendo, ele continuou a alinhar o seu coração ao coração do Pai e fazer a diferença. É isso que eu e você precisamos fazer diferença, sermos diferentes, não nos contaminarmos com o mundo, mas vivermos uma vida santa, uma vida plena, uma vida em santidade com o Senhor. O segundo conceito de santidade é um compromisso. Vivemos hoje num tempo que as pessoas estão envolvidas com a igreja do Senhor. Vivemos um tempo onde as pessoas estão envolvidas, né, com cultos, com atividades, com festas, com eventos da igreja. E essas igrejas que vivem de eventos espirituais têm experiências espirituais eventuais, sabe? Nós precisamos ter experiências espirituais diárias, nós precisamos de compromisso, de comprometimento com a palavra de Cristo e não com o envolvimento. Há uma multidão envolvida fazendo obras, voluntariado e um monte de coisas aí, mas poucas pessoas que estão comprometidas com seus joelhos no chão, orando e adorando ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Ei, queridos, sacrifício sem obediência não vale nada. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Sabe, é comum nós acreditarmos em Deus, falarmos eu acredito em Jesus Cristo, mas o acreditar em Jesus Cristo não vale nada sem obediência. Não adianta eu declarar Jesus Cristo como meu Senhor, ir na frente, aceitar Jesus e não obedecer a palavra, não deixar que o Espírito Santo me transforme para viver uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos viver uma
uma vida em santidade, uma vida separada. Há dois tipos de santidade que nós vemos hoje. A santidade religiosa. Sabe o que é a santidade religiosa? Eu faço para ser visto pelos outros. Eu faço porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu faço porque alguém vai me ver, alguém vai ver eu fazendo. Mas santidade da fé é um outro conceito. A santidade da fé eu não faço para os outros, eu faço para Deus. Eu não sirvo às pessoas, eu sirvo a Deus e por isso eu amo as pessoas. Há um conceito errado de servir, eu preciso servir as pessoas. Não, eu preciso servir a Deus. Jesus Cristo veio como servo de Cristo e amou as pessoas. E ele se entregou, mas por causa de Deus, eu preciso compreender o que a palavra diz, que eu sou servo daquele. Se eu empresto, eu sou servo daquilo que eu empresto, sou escravo daquele. Se eu sou servo de alguém, de alguma pessoa, eu não consigo ser servo de Deus. Eu preciso ser servo de Cristo, servo de Jesus Cristo, servo de Deus por amor, como um escravo de sovela. Eu decido ficar com Cristo, eu decido servir a Cristo. E aí eu recebo o amor dele, da mesma forma que ele me amou, eu posso amar as outras pessoas. Então é isso que eu preciso compreender, sabe? Ao invés de perguntar assim, o que eu vou ganhar fazendo isso? Pergunte, Deus, o que o Senhor ganha se eu fizer isso? O que o seu reino ganha se eu fizer isso? É isso que vai fazer a diferença na nossa atitude, no nosso comportamento. Ao invés de você estar preocupado com você mesmo, o que você vai ganhar se você ir para a igreja, o que você vai ganhar se você ajudar uma pessoa, o que você vai ganhar se você ser um evangelista, se você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Pergunta a Deus o que o Senhor ganha, o que o teu reino ganha com isso. Aí vai fazer total diferença quando muda a minha mente e eu paro de pensar no que eu estou ganhando fazendo isso, do que Deus está ganhando, o que o seu reino está ganhando. Sabe, o pecado para Deus é pecado. Não existe um pecadinho e um pecadão. Não importa se você matou, se você mentiu, se você pecou contra Deus, se arrependa. Peça perdão a Ele, fala, Senhor, eu não quero mais me afastar, eu não quero mais me esconder, eu quero me achegar diante de Ti, eu quero me arrepender da vida pecaminosa que eu tenho vivido, da vida mundana que eu tenho vivido. Sabe, cristãos indo em shows mundanos, indo em baladas, indo em festas, cadê a separação? Sabe, nós precisamos viver a palavra de Deus, sabe, sem legalismo, sem religiosidade, mas uma vida santa, uma vida plena, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Sabe, não sou eu que tenho que falar para você aonde você pode ou não pode ir, o que é pecado e o que não é pecado, mas o Espírito Santo que habita dentro de você, ele quer ter comunhão contigo e quer falar, filho, filha, isso não combina mais com você, não combina mais com a nova natureza. Podia fazer sentido quando você era o velho homem, a velha mulher, mas agora não faz mais sentido. Viva uma vida de santidade. E o terceiro conceito de santidade aqui é a solidariedade, é o serviço. Não há santidade sem serviço. Sabe, eu preciso praticar. Tiago vai falar muito sobre isso, sobre a nossa fé. Me mostre a tua fé sem obras, que eu mostrarei as minhas obras. Então, o que o Senhor quer nos dizer aqui? O Senhor não quer falar para nós que nós somos salvos pelas obras. Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, no verso 8, que nós somos salvos pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de nós para que ninguém se glorie. Mas aí no verso 10 ele fala assim, sabe, nós somos salvos não pelas obras que nós fazemos, mas agora que Cristo habita em nós, que o Espírito Santo mora em nós, nós somos salvos para fazer as boas obras. Então Cristo está em mim, se eu estou em Cristo e Cristo está em mim fazer as boas obras. Eu preciso começar a fazer as boas obras, não com a intenção de ser salvo, mas porque eu sou salvo através do sacrifício de Jesus, pela graça dele eu sou salvo, então eu faço boas obras, sou separado para Deus. O pecado é uma afronta contra Deus, eu preciso eliminar ele da minha vida. Eu não sei o que tem te impedido de se achegar mais a Deus, de ter comunhão com o Senhor, mas o Senhor hoje quer levar essa palavra para que nós possamos, viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa palavra fez sentido para você? Compartilhe essa palavra, sabe? Seja um agente de Deus,
seja um instrumento nas mãos do Senhor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que mais pessoas alcancem essa palavra, que essa palavra venha edificar a sua fé, edificar o seu coração, trazer vida e uma vida abundante que Cristo tem para você. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.